aos pés do Salvador Jesus. Deus não negará o seu melhor. Boa noite, a Pri já tá aí. Hoje dia especial aqui do Mulher de Fé, né? Estamos aí quase completando um ano desse devocional. E hoje, nesse dia especial aí de quase um ano, né? A gente vai estar falando sobre Débora, a juíza Débora. E a Priscila vai estar aqui com a gente, né? Aí compartilhando a palavra de Deus conosco. Boa noite, Fabiana. Já já vou chamar a Pri aqui. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor, e o impossível vai acontecer com você. Chamando outras mulheres aqui. Quando uma mulher decide orar e derramar no coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher. Quando uma mulher decide orar. Eu coloquei. Tô olhando se a internet tá 5G. Vou chamar a Pri aqui. Deixa eu só fixar aqui. Vamos lá. Cadê a Pri? Deixa eu chamar ela aqui. Aí, lindona. Ei, deixa eu afastar aqui. Tá me ouvindo? Sim, tá tudo certinho. Deixa eu só afastar a câmera. Porque às vezes fica ruim. Tá falhando. Tá a minha aqui, a minha tá certinha aqui. A minha tá 5G, deixa eu ver. Tá no 5G. Ei, já. Oi, meninas, fala aí pra mim se tá, o que tá falhando? Vocês estão me ouvindo normal? Tô achando que é o da Pri que tá falhando. Oi, oi. O lugar que você tá aí, tá bom? Menina, não sei se tá falhando pra você? Pra mim, você tá falhando. Meninas que estão aí, por favor, ajuda a gente. Só falando se vocês estão ouvindo nós duas. Eu tô te vendo e ouvindo bem agora. Agora tá melhor. Talvez Tá. só na hora que entra mesmo. Pri, muito bem-vinda. Obrigada. Muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. Hoje foi corridinha aqui que eu tive que sair para fazer uma visita com meu esposo. E aí cheguei, né? Foi meio tumultuado, porque não estava no programa, né? Mas agora tá bom, né, Débora? Valeu, Débora. Tá bom, né, gente? Ótimo. Peraí. Gente, que bênção vocês aqui. Chamem mais mulheres, pega esse aviãozinho aí, né? E manda aí para mais mulheres, que a gente quer muitas mulheres sendo abençoadas, né? Nós estamos aqui por um propósito maior, né? A Pri é minha colega de profissão, a gente se conheceu aí na Mary Kay. E para a vida, né, Pri? Mary Kay é isso assim, aí. Né? Pra vida. Já, eu tava hoje justamente pensando nisso. A gente não se conhece pessoalmente.
A gente não se conhece pessoalmente, foi através da Mary Kay, né? E aí ficou, né? Então, assim, isso é maravilhoso. A gente faz amizade, mesmo não conhecendo a pessoa, a gente faz amizades, né? Deus é Ah, maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele une propósitos, né, Pri? Isso mesmo. A Débora tá aí, fez amizade comigo, agora te conheceu através de mim também. Deus ele vai, né, alinhando as coisas que ele quer fazer na nossa vida. Você que está aí entrando, né? Esse canal que eu estou falando aqui é o meu canal devocional, né? Eu sou Josiane e a gente vem trabalhando com um projeto chamado Mulher de Fé e a Pri vai falar do projeto dela aí também, que ela tem feito, focada no propósito, né? A gente tem as nossas profissões, as nossas demandas, a gente é mãe, a gente é dona de casa, mas a gente vive aqui nessa terra por um propósito maior e a gente entendeu isso um dia, né? E o Senhor tem nos abençoado. Eu quero abrir orando, Pri. No final você pode orar se na hora que você for encerrar. A gente vai estar aqui uns 40 minutinhos, que eu também tenho um outro compromisso depois. A Pri também. Nós armamos um jeito, né, de fazer no sábado. E a gente está aí para abençoar. A gente está aqui para abençoar mulheres e homens, que eu estou vendo homens entrando aí também. Fiquem à vontade. Amém. A gente fala aqui uma linguagem muito para mães e mulheres, porque é o nosso objetivo, né? Mas você se sinta à vontade, abençoada aí também. E hoje, nessa tarde, nosso objetivo é falar aqui, né, desse propósito maior, né? Então, eu vou orar pedindo a Deus que conduza, que abençoe, que as pessoas certas, né, ouçam essa live. Amém. Obrigada, Deus, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela vida da Pri, pela nossa amizade, ó Deus, pela Senhor, comunhão, ó glória a Deus, do Deus. mesmo Deus que é o Senhor. Te Verdade, Senhor. agradecemos, ó Deus, porque nesse propósito, ó Pai, nós estamos unidos num propósito maior, ó Deus, que é te adorar, te servir, levar pessoas a Deus. Obrigada, Senhor, pelo projeto que a Pri vem desenvolvendo, ó Pai, tão lindo, Senhor, tão abençoado, que o Senhor colocou no coração dela. Obrigada, Senhor, pelas mulheres, ó Deus, que estão sendo abençoadas através das nossas vidas. Nós nos sentimos, ó Deus, pequenas diante da grandiosidade de tudo que tem que fazer, de toda a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas nós sabemos que o mesmo Deus, o Deus que chama, é o Deus que capacita. Então, Pai, como pequenas que somos, como apenas instrumentos, nos colocamos nas mãos do Senhor nessa tarde, nessa noite, pedindo ao Senhor que a Tua graça seja derramada e transbordada em outras Amém, vidas Senhor. aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Pri, Amém. fica à vontade, a palavra é sua. Estamos aqui, vamos ouvindo, vamos compartilhando a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre Débora. É é uma personagem bíblica que eu tenho, assim, muito respeito e admiração, né? Então, hoje nós vamos nos inspirar na história dela. E está em Juízes, né? 4, de 1 a 9. Vem falando um pouquinho. Já se você pode ler para mim? E aí eu falo? De 1 a 9? De 1 a 9, sim. A minha versão aqui é a NVI, tá? Tem problema? Não. É uma versão mais, que eu acho mais clara. Então, pessoal, ó, Bíblia aí, tá? Apostos, né? Juízes, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhes ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. E respondeu Débora: está bem, irei com você.
Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então, Débora foi a Quedes com Baraque. Amém. Então, gente, vamos lá. Débora, ela vivia numa época, né, de juízes que o povo de Israel, eles fizeram uma escolha, né? Porque a nossa vida ela é assim, né? Nós decidimos, nós escolhemos, Deus nos deu esse livre-arbítrio, né? Então, o povo de Deus não era qualquer povo, era o povo de Deus. Então, era um povo que já tinha tido experiência com Deus. Não era um povo cego, não era um povo que não conhecia o poder de Deus. Então, eles já tinham... Porque é muito assim, às vezes a gente vê a pessoa que está uma cegueira, né, total, em relação a Deus, não tem experiência. Então, assim, já veio desde Gênesis essa experiência das gerações, né, o poder de Deus, o que Deus fez com o povo de Israel. E mesmo assim, eles escolheram virar as costas para Deus. Mesmo assim, eles escolheram desobedecer a Deus. E Débora, ela ia ao contrário, né, de tudo. Então, no meio do caos, no meio de um país que estava todo mundo corrompido, Débora, ela resolveu fazer o contrário, obedecer a Deus e se posicionar como uma mulher que sabia qual era o lugar dela e as posições que ela ocupava. Então, assim, trazendo para a nossa vida, nós, né, mulheres hoje, 2021, todos nós temos posições, papéis na nossa vida, né? Nós temos papéis como esposa, papéis como trabalhando fora, como mãe, como amiga, como filha, como filhas de Deus, né? Então, todo mundo tem, não só a mulher, mas todo mundo tem o seu papel. E aí, a gente tem que... O que eu queria trazer aqui nesse momento? Duas coisas. Primeiro, a escolha, né? Que nós temos o livre-arbítrio de decidir e escolher o que a gente quer para a nossa vida. Qual lado, né, a gente vai querer estar, né? Como eu falo para o meu filho de 5 anos, você vai querer estar para o lado do mal ou para o lado do bem? O bem sempre vence o mal. E aí, qual escolha que a gente faz, né? Então, e a questão justamente de você se posicionar e cumprir o seu papel. Porque, às vezes, na demanda do dia a dia, a gente se perde nos papéis que a gente tem que cumprir. Muitas vezes a gente olha, né, numa situação e às vezes às vezes a gente está cumprindo papel, não está cumprindo o papel de mãe, não está cumprindo o papel de esposa, não está cumprindo o papel de filha de Deus, mas está querendo tomar o lugar do marido. Então isso é muito importante. Cada uma de nós temos os nossos papéis e está isso na Bíblia, né? Deus fala quais são os nossos papéis. E aqui, porque o povo escolheu desobedecer, né? E virar as costas para Deus, para todo o benefício que Deus poderia trazer, todas as bênçãos que Deus poderia trazer, eles ficaram durante 20 anos. Gente, não é 20 dias, é 20 anos. Aí eu fico olhando assim, gente, que cegueira intencional desse povo. Porque a gente sempre fala isso, né? Lá no grupo, que a gente tem que ser intencional em servir a Deus. Esse povo realmente, eles não queriam. Era algo assim. Aí eu fiquei hoje pensando na palavra, gente, como que pode, né? Lógico que a gente não dá, cada um escolhe, por isso que a gente tem essa questão do livre-arbítrio, mas assim, como que esse povo ficou 20 anos? E aqui na Bíblia fala o seguinte, sendo cruelmente oprimidos. Então eles não estavam tendo uma vida boa, tanto que eles não aguentaram mais, né? E pediram, suplicaram, clamaram a Deus. Né? Clamaram a Deus e Deus levantou uma mulher, aquela mulher que estava justamente com o coração voltado para Deus. Ela estava ali no meio, e aí eu fico pensando, porque eu vou muito nesse negócio de ficar pensando como que era, né? Naquela época. Então, assim, imagina como que era uma mistura de coisas, uma mistura de confusão, sabe? Uma coisa bem que desagradava a Deus mesmo. E ela conseguiu ter o coração dela e a mente dela ali voltada em Cristo.
E é desse jeito a nossa posição, né? De joelhos e sempre assim, não se corromper com as coisas do mundo. E a gente tá vivendo um momento, né, Jace? Um momento além de um caos de saúde, mas também na política. Né? A gente está vivendo uma situação e na Bíblia fala, né? O meu povo que clama pelo meu nome se humilhar. Eu não lembro, eu não sei, você sabe qual é o local? Segunda Crônica 7:14. Então, ali fala, então nosso papel, muitas vezes a gente, como filhas de Deus, nós não estamos cumprindo nosso papel no sentido de estar de joelho e orando pela nossa nação. E muitas vezes estamos no Instagram, no WhatsApp falando mal, né? Ao invés de estar ali de joelho, orando, porque Deus está pronto para abençoar essa nação. Só precisa de uma pessoa, e foi aqui o caso da Débora, uma pessoa no meio do caos, que tinha um coração íntegro, um coração voltado para Deus. Inclusive, ficou investida de autoridade exatamente porque ela já era posicionada, né, Priscila? Se a gente for pensar, né, o povo viu nela essa pessoa, né? Então, e aí aqui a gente vai falar, ó, Deus levantou, gente, eu fiz a minha colinha, viu? Porque a pessoa aqui... eu fiz a minha colinha. Eu tenho minhas colinhas também, hoje eu tô anotando, então teatro. Eu tô aqui com as minhas colinhas, por quê? Porque o meu cérebro funciona assim, eu tenho que anotar para mim conseguir me organizar meus pensamentos. Então, olha só. Deus levantou a Débora no meio do caos, como eu havia falado, né? E ele procura mulheres com disponibilidade para obedecer. Então o povo desobedeceu e Deus procura e ela obedeceu, né? Ela foi ao contrário de tudo e Deus procura isso na nossa vida, né? Débora fez o oposto, ela escolheu obedecer. Então aqui eu vou falar algumas características para nós nos inspirarmos na Débora, né? Porque o objetivo aqui é sempre a gente trazer e lembrar que ela era uma mulher como a gente. O que diferenciou ela foi a posição dela aos pés do Senhor. Só isso. Ela era casada, ela tinha medo, ela tinha insegurança. Uma mulher. Eu quero que vocês pensem o seguinte: todos os sentimentos que vocês sentem, sabe, que te deixam insegura, com medo, ela tinha. Ela tinha, porque ela era uma mulher como a gente, né? Então, assim, eu penso o seguinte: naquela época eu acho que era muito pior. Né, você viver naquela época, hoje é tudo mais fácil, tudo mais na mão, mais fácil, né? Então, é muito mais difícil naquela época. Então, primeira característica de Débora, mulher de Deus. Então, ela era uma mulher de Deus. Ela vivia em um mundo onde quase todo mundo se corrompeu, como eu falei, né? E ela escolheu servir a Deus e obedecer. E a segunda, ela era profetisa. Então, ela era a porta-voz de Deus. Débora tinha intimidade com Deus. Porque uma coisa, lembre-se que eu falei no começo, era um povo de Deus. Uma coisa é você estar no meio em que todos falam de Deus. Outra coisa é você ter intimidade com Deus. Que é uma coisa que eu bato sempre na tecla na nossa comunidade, né? É importante isso, a gente ter essa conexão, essa intimidade com Deus. Então ela tinha isso, essa intimidade com Deus. Não existia segredo entre Deus e a Débora, né? Então o terceiro, ela era juíza. Então olha que interessante, naquela época, quem escolhia quem ia ser juiz era Deus, não era o homem. Então para Deus levantar, né, para ser juíza, ela provavelmente, né, ela teria que ter intimidade com Deus, ser íntegra, ter o coração voltado para Deus e estar disposta a obedecer o que Deus falava. Então, naquela época, como eu falei, né? Então, antes das qualidades, porque juíza foi um cargo que ela foi levantada para exercer. Antes dessas qualidades, né? Essa qualidade dela profissional, as pessoas, tudo o que tem que sair na nossa vida, o que tem que se enxergar na nossa vida, tem que ser nossas qualidades espirituais. Então, antes de vir profissão, de vir uma esposa, mãe, o que tem que sobressair é as nossas qualidades espirituais, né? Então,
Tô acabando, gente. Aqui vai ser rápido. Então, a mulher destemida é conhecida antes de mais nada pelas suas características espirituais. A sua vida de comunhão com Deus é que vai lapidar o seu caminho para o futuro. Né? Então, assim, Deus ele gente, tem... anota isso aí, hein? Fala aí de novo, Pri. É forte essa aí, hein? A sua vida de comunhão com Deus é que vai lapidar o seu caminho para o seu futuro. Porque, na verdade, Jace, Deus, ele fala, ele tem promessas lindas para a nossa vida, o que está na Bíblia. Se você quer saber quais são as promessas de Deus para a sua vida, é só você ler a Bíblia. Estude a Bíblia. Então, ele já tem essas promessas na nossa vida, né? E uma das coisas que eu acho tão linda na palavra de Deus, que fala sobre as bênçãos, né? Inclusive, eu fiz um post um tempo atrás, né? Pare de perseguir quem já te persegue. Então, na palavra do Senhor, fala que as bênçãos, elas nos perseguem. O que falta muitas vezes é você se posicionar para receber o que Deus tem para a sua vida. Né? Então, qual é a posição que Deus quer de você? E aí eu tenho a minha história, né? Não vou entrar aqui, a gente pode marcar outro dia para eu estar falando um pouco sobre a minha história, mas eu decidi, eu parei de medir força. Eu parei de medir força porque o ser humano ele é assim, ele é difícil de confiar, ele é questionador. Então eu parei de medir força com Deus. Não foi fácil. Por quê? Porque eu tive que matar a Priscila. Sabe? Aquela vontade de medir força, eu posso, eu consigo e tal. Eu posso, eu consigo em Deus. Então, a partir do momento que eu me posicionei com isso, né, eu comecei a viver meu propósito. É um novo caminho, é um novo trajeto e incrível como que flui sem dor. Tem desafios? Tem. Mas aí, quando a gente tem um propósito, quando a gente encontra o propósito, é uma coisa libertadora, é uma coisa que se completa e você, todos os passos que você dá, você tem a certeza que Deus está com você, mesmo que seja desafiador, mesmo que seja difícil. E todos nós estamos nessa terra para viver um propósito. Ah, Priscila, não! Todos nós estamos nessa terra para viver um propósito em Deus. Só que a gente só vai conseguir descobrir qual é, você só vai conseguir descobrir qual é o seu propósito, quem está assistindo aqui, se você tiver uma conexão direto com o seu Criador. Primeiro, porque o primeiro passo para você saber, né, qual é a sua... Eu sempre bato nessa tecla também. O primeiro passo para você saber qual é o seu propósito, sua missão aqui, é você saber quem é você em Cristo. A sua identidade. Então aqui, ó, a Débora, ela tinha a identidade dela bem resolvida. Débora sabia quem ela era em Cristo, né, em Deus. Mulher de Deus sabe ser guiada pelo Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo está aqui para isso. Ele está aqui para nos orientar, né? Para nos guiar. E o que devemos fazer? Naquele momento, gente, vocês têm noção do que é o Espírito Santo na nossa vida? Naquele momento que você vai cometer alguma coisa errada, que você vai abrir a boca para falar alguma coisa errada, naquele momento que você pensa, aquele lapso de pensamento errado, o Espírito Santo, ele está aqui para justamente assim... Para! Não vai não, minha filha, vai não. Só que se você não tiver atenta, você faz besteira. Você mete os pés pelas mãos. Então ele está o tempo todo te orientando, te guiando, falando o que você tem que fazer. Tá? Então não mude a sua identidade por causa da crise. Nossa, eu estou vivendo a maior crise da minha vida. Mas quem é você em Cristo? Quem é você? A partir do momento que você viver... Nossa, aí tem que ser forte, gente. Ó, não mude a sua identidade por causa da crise. Gostei. Seja autêntica. E aí, olha só que interessante. Porque muitas vezes a gente coloca, né, historinhas. Coloca as historinhas. Desculpa mesmo, né? Ah, eu tô vivendo isso, eu tô vivendo aquilo. Quando você sabe quem é você em Cristo, você consegue passar pelos desafios.
Você consegue passar por desafios, você se torna vencedora. Então, assim, você não fica perdida. Essa é a palavra. E aí, uma coisa, gente, muito importante é o seguinte: muitas vezes eu pergunto, a primeira coisa, quando eu pego uma mãe, uma mulher que está com dificuldades, desafios, a primeira coisa que eu falo, você tem que descobrir quem é a sua identidade em Cristo Jesus. E muitas falam assim, mas eu sei quem eu sou. Uma coisa é você saber, uma coisa é você viver. Olha que diferença, você viver a sua identidade em Cristo e você saber. Porque se você for olhar, todo mundo sabe a identidade em Cristo. Quem é o povo de Deus. Todo mundo sabe. Porque está na palavra, fala nas pregações, mas você vive que a sua identidade em Cristo Jesus. Então, você viver a sua identidade em Cristo Jesus é você plenamente confiar no que Deus tem para você. Então, seja autêntica. E a outra é esposa, né? Esposa, como eu falei, os papéis. Então, mesmo com a função tão importante, ela não perdeu a sua característica de esposa. Ela sabia o papel dela como esposa. Ela sabia qual eram os papéis. Ela sabia se posicionar em cada papel que ela precisava cumprir, né? E o outro é obediente, né? Obediente, ele fala muito no versículo 14 e 15. A gente não leu, mas depois vocês leem lá, tá? Então a guerra foi vencida porque Débora obedeceu a Deus a todo tempo. Desde o momento que o povo clamou até o momento que eles venceram, a Débora obedeceu a Deus e não teve dúvida. Ela não questionou as orientações de Deus. Deus falou para esperar o dia certo da batalha. Se vocês lerem lá, Deus fala, espera, não vai agora, espera o dia certo da batalha e a hora certa. Então ela teve sabedoria para ouvir a estratégia de Deus. E o melhor de tudo, depois vocês olharem lá, fala que Deus falou com ela que ia chover e os carros iam ficar atolados. Olha a estratégia, gente. Porque se a gente for pensar, 10 mil homens contra 900 carros, né, de guerra, era surreal aos olhos humanos. É surreal. Mas ali Deus estava com ela e Deus deu a estratégia de tudo. Então espera, calma, agora vai, os carros estão atolados. Então assim, ali foi a ação de Deus o tempo todo, né? E aí a gente só vê a ação de Deus se a gente está na posição e na obediência, tá? Então, cadê? Deus falou para esperar o dia certo da batalha, esperou, né? E teve sabedoria para ouvir a estratégia de Deus. Deus sempre fala com a gente, né? O que define mesmo é a comunhão, o que faz a gente ouvir é a comunhão que a gente tem com Ele. Então, a comunhão que você tem com Deus é que vai fazer você ouvir as estratégias de Deus para sua vida, todas as áreas da sua vida, né? Ela era sábia, ela era uma mulher sábia, então ela fugiu. Uma coisa que eu quero voltar é o local que ela atendia, gente. O local que ela atendia. Naquela época já tinha construções, já tinha tendas, né? Você acha que o povo trabalhava ao ar livre? Provavelmente não, eles trabalhavam em tenda. Mas ela era uma mulher, juíza, casada, né? E ela não poderia ficar atendendo homens ou fazer reunião de homens numa tenda. Então ela fugiu da aparência do mal. Ela foi sábia. Tanto que a árvore, né? Deixa eu ver se a tamareira, ela colocou. Isso aí. Eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Tamareira de Débora. Isso aí, recebeu o nome dela. Por quê? Isso quer dizer o quê? Ela sempre, todo dia, ela sentava ali para trabalhar. Toda vez que era convocada a presença dela, que ela precisava estar ali para resolver as demandas, os problemas, os conflitos, ela ia ali e sentava ali. Para quê? Todo mundo podia ver o que ela estava fazendo. Se ela estava conversando com homem, com mulher, com reunião de homem, todo mundo. Então ela fugiu da aparência do mal. Então a gente tem que tirar, às vezes, o nosso coração e o nosso pensamento, que não tem nada a ver, não. Eu acho que não tem problema, não. Tudo. A gente tem que vigiar e orar a nossa vida o tempo todo. Então, às vezes, vem situações para nos desviar, da gente perder o foco. Aonde é o nosso foco? Jesus Cristo. Então, a gente só consegue chegar até o nosso foco se a gente tiver as ações certas, as escolhas certas. Então, muitas vezes, coisinhas bobas, sabe? Ela estava ali, ela foi levantada por Deus. Ela podia pegar uma tenda, né?
Mas foi Deus que me levantou, gente. Esse povo besta, você acha que eu vou ficar dando ouvido que o povo pensa? Mas não, ela fugiu da aparência do mal. Ela já preveu, né? Já sabe, né, como é que funciona a mente do ser humano. Então ela já preveu, ela evitou conflito, evitou problema para ela. Então, cadê? Ela soube ouvir, né, e confiar na estratégia de Deus. E a outra é corajosa. Muito. Então, você está com medo, vai com medo mesmo. Como eu falei no começo, gente, ela era uma mulher como a gente. Ela tinha, na palavra de Deus aqui, fala algum momento que ela tinha habilidades militares? Fala que ela pegou uma espada, que ela colocou um capacete, que ela colocou uma roupa, vamos lá, vamos pra guerra. Não, é uma mulher, foi na guerra contra um rei, um general, entendeu? Que estava massacrando o povo. Não era brincadeira não, era coisa séria. Então, assim, imagina o medo dela, imagina as dúvidas dela. Mas aí qual é a diferença da Débora e muitas vezes pra gente, né? É não deixar essa dúvida e esse medo tomar conta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e do nosso coração. Então, assim, justamente isso é um exercício, é uma coisa que eu sempre falo lá na comunidade, né? A gente controlar os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos é um exercício. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus para nos ajudar. É um exercício constante na nossa vida. É um treino, um exercício. Então, ela teve medo, mas ela foi assim mesmo, porque ela sabia quem ela servia. Então, saber louvar a Deus e adorar a Deus, né? Então, no final de tudo, ganharam. E no capítulo 5, gente, fala, né? Aqui, o cântico de Débora é um cântico mesmo. É um cântico mesmo. E ela relata, nesse cântico, ela relata como é que foi tudo, né? Como é que foi a guerra toda. E ali, no final, a Débora deu honra e glória a Deus através do louvor, que está no capítulo 5, como eu falei, né? Débora fez tudo que Deus mandou e Israel venceu. No final ela falou que fique claro que nós vamos bendizer ao Senhor, vamos dar glória e honra ao nome dele, que sem ele nada somos. Amém. Então é isso que eu queria trazer, foi bem rápido, né? Quanto tempo já? Não, tá 32 minutos ainda. Então tá bom. Ótimo, Pri. Nossa, que bênção. Ô, gente, vocês estão anotando essas chaves aí? Eu tô na luta, com 2 canetas falhando aqui. Ô, meu pai! As 2 estavam funcionando perfeitamente. Agora que eu comecei a anotar, elas falharam. Mas quantas chaves poderosas, hein, Pri? Que Deus te entregou aí nesse texto. Amém. Amém. Gente, a palavra de Deus, ela é tão perfeita que eu leio, eu venho chaves na minha mente, a Pri lê, vem chaves na mente dela. E é por isso, a Pri estava falando sobre isso lá no devocional dela, e eu também falo isso aqui no devocional, que por mais que elas nos ouçam, né, Pri, nos nossos devocionais, aí no nosso trabalho com as mulheres, elas precisam, elas mesmas, entender, né, e ter essa intimidade com Deus, para que Deus se revele a elas, né? Como se revelou a Débora, como se revela a você, como se revela a mim, né? Então, e nós não somos melhores do que ninguém, né, Pri? E engraçado, Jássia, é justamente isso que você falou, né? Na verdade, a gente não pode fazer por elas, né? A gente pode mostrar o caminho, ó, faça assim. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca na posição, o fato de você fazer um devocional, de você parar o que você está fazendo e priorizar, você está, sabe, um horário, você vai realmente marcar um horário com Deus. Você, igual quando Deus ia lá, né, no Jardim do Éden, ele tinha um horário marcado. Ele ia lá para conversar. Então é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer que a gente tenha um horário marcado, um horário reservado. Não é uma sobrinha, não é um restinho. Ah, quando der eu vou, ai meu Deus, eu esqueci. Não, não é isso. É você se colocar ali realmente, Senhor, esse horário é seu. Sabe? É seu, Senhor, eu tô aqui porque eu preciso. Me encha do teu poder, me encha do teu Santo Espírito, porque eu preciso, porque sem ti nada sou. Então, a partir do momento que você se colocar, pegar mesmo que seja no devocional,
né? Que a gente coloca ali já o passo a passo. Você lê, abrir a sua Bíblia, sabe? Acompanhar, assim, nossa, aqui, ela falou isso, está aqui. Grifar, orar, escutar um louvor. Deus vai agir e vai mostrar para você coisas que eu não vi, que a Jace não viu. Coisas que você precisa ver. Então é dessa forma que funciona, né? Eu posso falar rápido? Você terminou? Pode falar. Eu só quero falar, Pri. Isso. Voltou. Caiu. Voltou? Só falar enquanto você reposiciona aí. Vai ficar gravado, meninas, nesse canal que eu que estou abrindo, né? Mulher de Fé. E aí a gente se segue aí, né? Então, a Pri tem um trabalho maravilhoso, ela vai falar aí. É o seguinte, gente, nós quisemos trazer esse tema hoje, eu vi a Pri discorrendo muito bem sobre isso lá no devocional dela, né? Muito bem colocado. E essas chaves, né? Eu vou tentar depois, eu vou trocar uma ideia aí com a Pri para a gente fazer um resumo e postar e repostar aí para vocês. Porque, gente, tudo gira em torno de uma coisa. A Débora era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher posicionada em Deus. Ela era poderosa, reconhecida ali como uma juíza forte, foi procurada. Baraque, gente. Eu fico pensando, é uma coisa que sempre me incomoda nesse texto, é que ela teve coragem de chamar Baraque para falar, ó, Deus está mandando falar isso. Então ela era ousada, ela era corajosa, mas tudo isso não era dela mesmo. Né? A nossa capacidade e a gente é o seguinte, gente. A Pri é esse Instagram que tá aqui, Priscila Alvarenga, tá? Mães Extraordinárias. É só vocês clicarem em cima do nome lá, mulher, uma mulher de fé. Se você gravar lá, se você clicar, isso, e se vocês clicarem, vocês vão ver o meu Instagram ali junto com a Jace. E Jace, é engraçado essa questão de você falar aí, a gente pode até trazer um dia sobre a identidade, né? A nossa identidade. Né? Porque, na verdade... As mulheres andam muito perdidas, né? Jace, eu não sei isso. Aí eu falo assim, gente, eu não nasci pronta não, gente, nem a Pri, tá? A gente é uma construção e é uma busca diária. E tem dia todo dia. Não. E a gente tem que matar a nossa carne, a gente tem que levantar mais cedo e a gente tem que se organizar. A Pri, gente, eu tô aprendendo com a Pri, ela é extremamente organizada. Nossa, acho lindo! Eu sou organizada do meu jeito, né? Porque eu sou influente, eu sou mais assim, né? Minha mesa tá aqui, ó, por papel, post-it e tal, né? Então, assim, eu não sou aquela imposto de organização, mas dentro da minha realidade, gente, o dia que eu não faço meu devocional, meu dia não flui. Então, assim, e você tem que entender isso. Esse é o nosso maior objetivo aqui, porque você pode entender sobre A, B, C, você pode nos admirar o nosso trabalho. Se você, minha querida, não tiver intimidade com Deus, e meus queridos aí também, tem homens aí também, né? Você não vai, porque a Débora, gente, ela estava na hora certa, no lugar certo. Olha as chaves que a Pri entregou para nós aqui. Que mulher que teve sabedoria, que mulher que não entendia de guerra, mas teve como orientar um homem guerreiro, que era Baraque. E medroso ainda, que a gente não falou que ele estava com medo, né? E medroso ainda. Eu só vou se você for comigo. Pois é. E aí ela fala, por causa do seu posicionamento, Deus entregou na mão de Jael, né? Jael que matou Císera. Então, gente, olha aqui, ó. Até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Eu até arrepio quando eu leio isso. Porque Débora se levantou como uma mãe mesmo. E qual que é o nosso papel, gente? Assim, mais lindo que Deus nos deu? Mãe, né? Então, a nossa missão, ela vai muito além do lar, muito além de igreja, muito além de profissão. Nós temos um propósito muito maior. Tem muitas vidas aqui, estou vendo várias pessoas diferentes aqui. Tem muitas vidas para você influenciar. Eu não conhecia a Pri, hoje eu estou conhecendo o trabalho da Pri agora, ela está conhecendo o meu trabalho também nesse outro lado, né, Pri? Porque um dia Deus quase arrancou minha orelha, né, e falou, ou você começa a dar as caras mais, né, ou eu não vou te abençoar, né? Deus, ele não é uma barganha, mas ele, né, ele quer que a gente se posicione como aquilo que ele nos chamou nessa terra para ser. E hoje a gente está aí, a gente entende que a gente está cumprindo o nosso propósito, a nossa missão,
para abençoar você. E você também vai fluir para outras vidas quando você começar a entender o que Deus está te chamando. Quando Ele libera essas chaves aqui, gente, não é para ficar aqui. É para a gente pôr em prática, né? Começa agora, não é amanhã, não. Agora. Pri, fala aí sobre você um pouquinho, seu projeto lá. Vou falar. Rapidinho aqui, que você falou sobre o nome de Débora, né? E eu fui pesquisar e Débora significa abelha, né? A abelha, ela voa, seria improvável de voar, né? Porque na aerodinâmica dela, o corpo dela é muito grande para a asa, né? Então, como dizia Mary Kay Ash, né? Deus falou no ouvido dela, você pode. Então, e a abelha, o que ela faz, né? Ela leva mel, ela cuida. Então, a Débora, ela foi improvável, né? Que levou aí a solução para o povo que estava em sofrimento. Então, meninas, vamos lá. Meu trabalho como já se falou, a gente se conheceu através da Mary Kay, né? Então, meu trabalho com mulheres, contato com mulheres foi ali. Eu costumo falar que Deus me lapidou ali, na Mary Kay. Por quê? Porque seria provavelmente algo que não iria acontecer, ter contato com pessoas como eu tive, né? Equipe, mães, mulheres, e ali o Senhor foi me lapidando para um propósito maior, que foi o chamado dele, né? Então hoje eu exerço um trabalho que é com mães, né? E mulheres, justamente nessa transformação de identidade, você conhecer você ter a sua comunhão com Deus, você cuidar do seu lado emocional e inclusive do nosso corpo, da nossa alimentação, nosso estado físico, porque eu costumo falar que são as 3 áreas, né, que a gente precisa estar em equilíbrio para fluir todo o resto. Comunhão com Deus, o nosso emocional, né, e o nosso corpo, a gente cuidar da nossa saúde. Então eu trabalho hoje, o meu Instagram, ele é voltado para isso, e o objetivo é o quê? Mas qual é o objetivo? É você ter uma vida mais equilibrada, e quem é mãe, é justamente criar filhos vencedores. Porque não tem como uma mulher que não é vencedora, não se sente vencedora, criar filhos vencedores. Não tem lógica isso. Então, antes de mais nada, você tem que se tornar uma mulher extraordinária, se tornar uma mulher vencedora, para você automaticamente criar. E lembre-se, nossos filhos são o nosso futuro. Então, assim, que futuro que a gente vai ter aí, né? Se a gente não prepara os nossos filhos para a escola da vida. Né? Então é importante, você quer que seu filho faça a diferença aí, ou que ele seja mais um? Então o meu objetivo quando eu comecei foi esse, justamente mostrar para o meu filho já as habilidades que já está dentro dele, que Deus já colocou dentro dele, essas habilidades. Mas muitas vezes o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente sente, vai tirando, né? Vai ofuscando essas habilidades, essa identidade que a gente tem em Cristo. Então, o meu papel, o meu trabalho hoje é mostrar, resgatar isso das mulheres, né? Então, eu convido vocês aí, tá? Para estar me seguindo no Instagram e fazer parte da comunidade. A comunidade é gratuito, ali eu coloco a rotina, mostro para vocês como fazer e tem aí do canal do Telegram, que é aula gratuita, tá? São aulas gratuitas ali, conteúdos bem legais para estar ajudando vocês aí com essa maternidade, com essa vida mais leve. Gente, o trabalho da Pri é lindo, tá? Eu gosto aqui do que eu faço, mas a forma como ela direciona é tão detalhada, ensinando, sabe? Porque eu venho aqui, eu faço devocional nos domingos, né? Amanhã não vai ter, porque a gente já está fazendo hoje. E a gente faz também, eu faço devocional diário, né? Envio também, como ela envia lá. Mas e eu instruo, de vez em quando eu dou umas dicas e tal, mas ela tem um passo a passo tão organizadinho que eu acho a coisa mais linda, né? E aí a gente tem trocado essas ideias. Eu falo, Pri, que esse ano está sendo um ano de muito crescimento para mim. E uma das pessoas que colocou na minha vida para mim crescer é você. Né? Oh, meu Deus, então, você também, Nabi. Tô aprendendo tanto. Porque, assim, é uma troca, né? É algo assim tão gostoso, porque eu sinto, né? Que o Mulher de Fé está crescendo, a minha vida profissional também cresceu, né? E tem crescido, e Deus ele vai atraindo as pessoas para a nossa vida para nos acrescentar. Então, assim, Deus ele é muito lindo, né? E eu tenho orado por isso,
E nas minhas declarações, né, aqui, ó, gratidão e tudo, né? Eu falo, eu tenho as pessoas certas no meu caminho, né? Então, você é uma dessas pessoas que eu tô crescendo, eu não te conhecia, eu via as postagens dela e falava, ah, essa menina, acho que ela segue Jesus, né, e tal. E aí, e ainda tava meio assim, né, agora aí revelou, desabrochou a Pri, né, isso aí. a serva de Deus. Que lindo, Pri, seu trabalho, que Deus continue Obrigada. abençoando. Nós estamos juntas lá, eu estou participando do grupo dela. Às vezes o celular fica meio cheio, dá vontade de sair. Eu falei, mas não posso sair porque eu estou aprendendo com ela, né? Então a gente tá ali juntas e eu também tenho meu devocional, né, diário que eu mando. Então você, olha, ó, gente, não tem desculpa, tá? Tem muita gente para te apoiar, para te ensinar, para te ajudar. E você é nossa convidada, né, para estar aí nos seguindo, para estar melhorando sua vida, porque o que acontece? Juntas nós somos mais fortes. E nesse momento a gente está tendo que orar umas pelas outras, a gente está tendo que ouvir a palavra de Deus, a gente está tendo que se fortalecer para juntas nós fluirmos aí para o resto. Está precisando, gente, de gente buscando a Deus. Porque Amém. gente dando notícia, gente indo para o Instagram para falar outras coisas abobrinha, tem um monte. Então a gente está aqui por esse motivo, esse é o nosso propósito. Ô, Pri, você quer orar? Pode orar pra gente. Oro, e a oro, gente vamos orar. Aqui, tá? Que a gente tem outros compromissos agora, meninas, por isso que a gente tá dando uma corridinha. Mas nós vamos fazer mais lives juntas aí. Eu gostei desse tema da identidade, já tá anotado. É bom. Vamos orar, que eu tenho que ir pro culto também. Amém. Senhor, eu quero te agradecer e te bendizer, Senhor, por esse momento tão gostoso que o Senhor nos proporcionou aqui, meu Deus. Foi tão bom sentir a tua presença, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, cada vez mais, Senhor, nos abençoando, que possamos, Senhor, ter cada vez mais o nosso coração, a nossa mente, Senhor, voltados para Ti e sensíveis ao Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos realmente, Senhor, sermos intencionais, Senhor, em pegar a história de Débora, Senhor, como inspiração, entender, Senhor, que ela era uma mulher como a gente. E só, às vezes só falta só o nosso posicionamento, a nossa intenção em te servir, porque o Senhor está pronto para nos abençoar e muitas vezes a gente coloca muitos questionamentos, muitas dúvidas e isso atrapalha, Senhor, o seu trabalho para nossas vidas. Quero te agradecer por esse momento, abençoe a vida de cada um que está aqui, cada um que vai assistir essa live, que o Senhor possa estar, Senhor, usando e abençoando a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, amém. Só tirar um print. Vou fazer aqui. Aí. E aí a Pri vai sair aqui, eu vou deixar salvo e aí depois eu ponho um resuminho. Eu vou pedir a Pri aí um resuminho dessas chaves mais precisas aí, que minhas canetas falharam, né? E a gente vai postar aí para vocês estarem compartilhando. Nos sigam aí, tá bom? Tá. Um beijo, tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.